Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos vocês aí? Como é que vocês estão? Todo mundo me ouvindo aqui? Só mais uns minutinhos e a gente já vai começar aí nossa aula de drogas vasoativas. Vamos falar um pouquinho aí sobre essas medicações e aí gostaria que vocês interagissem comigo aqui para eu saber as maiores dificuldades que vocês têm aí com as drogas vasoativas. Show de bola, Luiz. Obrigado, meu caro. Boa noite aí. Guardar uns minutinhos aí. Enquanto isso, alguns alunos aí quer tirar alguma dúvida a respeito do curso, como é que vocês estão aí no decorrer do curso? Lembrando que essa aula aí foi uma solicitação da Vivian, né, que foi aí nossa melhor aluna aí no mês passado, com maior taxa aí de participação nas atividades e visualização dos vídeos, né, das aulas de treinamento online. E em breve eu vou mandar aí o nome de mais um aluno que está participando, está dedicando lá nas aulas teóricas, para poder escolher um tema aí da emergência, qualquer que seja, para a gente poder conversar no mês de dezembro, tá? Então, a ideia é fazer aí 2 vídeos por mês, para eu poder ir preparando vocês cada vez mais para o próximo plantão de vocês e para que vocês estejam cada vez mais confiantes, né? E que a gente perca essa insegurança que muitas vezes existe na hora de dar um plantão, né? Que muitas vezes um plantão de sala vermelha pode ser, sim, desafiador. Me contem aí o que vocês estão achando, estão tendo dificuldades aí no curso, tá tranquilo acessar a plataforma, os mapas mentais, os flashcards, como é que tá, realizando aí exercícios. Lembrando que no mês passado eu coloquei um quiz aí de mais de 20 questões comentadas de casos clínicos para vocês fazerem lá no final. Não precisa terminar todo o curso para fazer, é até uma forma de ver como é que vocês estão lá no curso, né? Como é que é o nível de conhecimento de vocês do curso, do tema de eletrocardiograma, e não só de eletro, né? Como também de emergências cardiovasculares. Lembrando que essas aulas vão ficar sempre gravadas, tá? Elas estão lá no módulo extra para vocês, e vocês vão ter acesso aí direto a essas aulas para poderem revisar sempre que possível. E terminando a aula aqui, eu já crio o PDF para vocês poderem acessar e ter esse guia de bolsa aí para vocês no dia a dia. Bacana? Então, o pessoal está entrando aí, só aguardar mais uns minutinhos que a gente já começa a nossa aula. Alguém aí com algo para comentar a respeito do curso, alguma dúvida, alguma dificuldade? Me contem aí. Ok, muito bem, então, pessoal. Vamos começar agora, então, a falar sobre drogas vasoativas. Como é que eu vou utilizar as drogas vasoativas na emergência e como eu vou utilizar, tá? A ideia minha não é ficar falando muita firula aqui, não. É para vocês usarem esse conteúdo aqui para dar o plantão de vocês e conduzir os pacientes graves nos plantões de vocês. Boa noite a todos aí. Boa noite, Carol. Vamos lá. Então, quando eu falo de droga vasoativa, eu falo aí de substâncias que atuam no nosso sistema cardiovascular. E todas essas substâncias, elas vão ter uma ação aí dose dependente, tá, pessoal? E o que que é dose dependente, né? Com a progressão da dose, eu vou ter efeitos diferentes no nosso sistema cardiovascular. E elas vão ter mecanismos de ações heterogêneos. Quando a gente fala de drogas vasoativas, a gente fala de drogas que vão atuar aí restaurando a minha perfusão tecidual, aumentando a minha pressão arterial média, melhorando a minha circulação coronariana e cerebral. Então, elas têm mecanismos de ação diferentes, têm características diferentes, e uma coisa que é importante, muitas vezes a gente deixa passar batido, elas têm contraindicações e efeitos adversos diferentes. Hoje eu vou tentar abordar exatamente quando utilizar, qual é a contraindicação, qual é o efeito adverso, e vou tentar passar alguns macetes aí para vocês conseguirem gravar doses, né, e diluições, que às vezes é muito difícil lá na emergência. Eu sei que esse decoreba aí é complicado, eu tinha muita dificuldade com isso quando dava plantões de emergência, eu tenho certeza que vocês também têm, então é uma forma aí
de tentar simplificar essa abordagem dessas medicações que são essenciais na emergência, né? Não tem como você dar um plantão, sala vermelha, sem você ver um paciente com uma bomba de infusão usando uma noradrenalina, uma dobuta, ou outra droga, como, por exemplo, um vasodilatador, um tridil, um niprid, em seu plantão. Então, vocês têm que conhecer isso aqui e saber quando utilizar e quando não utilizar. Então, a escolha vai depender do tipo de situação que vocês vão encontrar. Meu paciente está chocado, meu paciente está apenas hipotenso, ele está taquicárdico, hipotenso, meu paciente está mal perfundido. Então, vocês têm que saber quando indicar essas medicações. E aí, elas são classificadas em alguns subgrupos. O primeiro subgrupo é o subgrupo dos inopressores. Depois, os vasopressores puros. E depois, os inodilatadores. E, por último, vasodilatadores. Quando eu falo ino, eu falo de inotrópico, efeito de melhora de contratilidade. Pressor, efeito vasoconstritor, né, que vai causar aí uma contração arterial. Pode ser venosa, ou arterial, sistêmica ou periférica. Inodilatador, que tem um efeito inotrópico, e vasodilatador. E o vasodilatador é o vasodilatador em si. Vamos falar sobre cada uma dessas subclasses aqui de drogas vasoativas. Dentre os inopressores, eu tenho principalmente a noradrenalina. A noradrenalina, vocês sabem que é uma droga muito utilizada lá na emergência, muito utilizada na terapia intensiva, e vocês têm que dominar aqui essa medicação. Além da noradrenalina, temos também a adrenalina. E, por último, a dopamina. Todos eles com efeito vasopressor e efeito inotrópico. É claro que esses inopressores aqui, eles vão ter um efeito mais vasopressor do que inotrópico. Lembrando que a nossa adrenalina e a dopamina vão ter efeito também cronotrópico, com aumento da minha frequência cardíaca. A minha noradrenalina, ela não tem um efeito cronotrópico tão importante, tem um efeito neutro na nossa frequência cardíaca. Perfeito? Dos meus vasopressores puros, né, eu vou ter principalmente a minha vasopressina, que eu gosto de chamar que é a minha medicação de resgate, quando as coisas estão indo mal, quando a situação está grave, meu paciente está grave, eu vou fazer uso aí dessa medicação, a gente vai ver aí as indicações da vasopressina. Dentro dos meus inodilatadores, vamos ter 3 drogas aqui que eu sei que muitos de vocês vão ter uma certa dificuldade, mas que são importantíssimas na emergência. A primeira delas, a mais importante, que é a nossa dobutamina. Quem nunca viu um paciente mal perfundido utilizando dobutamina lá na emergência ou na terapia intensiva? A segunda, a nossa milrinona. E a terceira, o nosso levosimendan. Lembrando que milrinona e levosimendan geralmente fica mais reservado para os cenários de terapia intensiva, por conta do custo dessas medicações, né? São medicações caras e acaba que lá no meu pronto-socorro, o que eu vou ter de disponível vai ser aqui a minha dobutamina, sabendo, né, que muitas vezes ela não é a melhor droga a ser utilizada como inodilatador, mas é a única disponível, então vocês têm que dominar principalmente o uso da dobutamina. Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês podem ir mandando aqui, tá? Não deixem de perguntar durante a discussão aqui, porque a aula de hoje é para a gente discutir e tirar dúvidas a respeito dessas drogas, para vocês não terem medo de utilizá-las no plantão de vocês. E por último, os nossos vasodilatadores. Temos 2 principais, o nosso nitroprusiato, que é o nosso niprid, e a nossa nitroglicerina, que é o nosso tridil, tá? Então, o nosso niprid e o nosso tridil. São drogas essenciais, né, que têm um efeito vasodilatador importante, sendo o niprid um efeito mais potente, mais rápido e mais agressivo, e o tridil com um efeito menos potente, mais demorado, com atuação principalmente venosa, como vocês vão ver, o niprid com atuação arterial e venosa na vasodilatação dos nossos pacientes. Fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre cada uma dessas drogas. Eu estou agora só apresentando cada uma delas para vocês. Então, vamos começar falando da nossa principal medicação, uma das que a gente mais utiliza lá na emergência, que é a noradrenalina. Quem nunca viu um paciente hipotenso usando noradrenalina?
Então, essa aqui é a nossa noradrenalina, norepinefrina, uma medicação que geralmente vem aí com 4 ml em sua composição, e ela vai ter aí como mecanismo de ação um aumento da minha pressão arterial média. O que é o legal da noradrenalina, né? Ela vai aumentar o volume expressado. O que é? Aquele líquido, aquele volume, a quantidade de sangue que está parada, principalmente nas periferias. Então, ela vai colocar esse volume, vai colocar esse conteúdo aí vascular, né, sanguíneo, em circulação, favorecendo aí o aumento pressórico do nosso paciente, aumentando o retorno venoso, e ela vai ter aí um pequeno efeito inotrópico e cronotrópico. Lembrando aí que dentre as drogas aí inopressoras que a gente falou, a noradrenalina é que tem um menor efeito inotrópico e cronotrópico. Por isso que ela é uma excelente medicação quando a gente tem um paciente em choque séptico, porque no choque séptico você não vai ter um paciente que vai ter uma pressão arterial média baixa, com uma frequência cardíaca alta na maioria das vezes. Então, ela é uma excelente medicação para essas situações. Nos casos de hipotensão refratária, então você fez lá uma expansão volêmica, fez soro para o paciente e ele não teve resposta. A noradrenalina é uma excelente medicação. Nos estados pós-PCR, em que você quer melhorar a pressão arterial do paciente, e nos estados de choque cardiogênico, antes de iniciar com os inotrópicos puros, para você manter uma pressão arterial média ideal para esses pacientes, antes de iniciar com inotrópicos, que vocês viram lá no início que os inotrópicos têm um efeito vasodilatador também, eles podem causar queda pressórica. Lembrando que a minha meta de pressão arterial é uma média acima de 65 milímetros de Hg, na grande maioria dos casos e dos pacientes com o uso de noradrenalina. E aí, aqui vem o macete, podem deixar que eu vou mudar essa aula, o PDF aqui para vocês, eu vou ver se eu faço até uns flashcards disso aqui, de cada uma dessas drogas, para vocês terem aí fácil acesso para vocês lá no plantão, porque isso aqui é o que muda lá na condução. Como é que você vai diluir, como é que você vai infundir, e quando você tem que ter um certo cuidado com as medicações. Então, nossa norepinefrina, ou noradrenalina, ela geralmente, a diluição padrão dela, é essa daqui. 4 ampolas, ou seja, 16 ml em 234 de soro glicosado a 5%. Ela vai me dar aí uma concentração de 64 microgramas por ml. E aí, quando eu infundo essa medicação a 1 ml hora, significa que eu estou infundindo a 1 micrograma por minuto. Qual que é a dose, né, que eu tenho que usar nos meus pacientes? A dose, ela não tem uma dose limite, tá, pessoal? Isso é interessante. A gente procura várias referências, não tem uma dose limite. Saiba que quanto maior a dose, maior a gravidade do paciente, e geralmente pacientes que atingem dose entre 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto são pacientes que estão se tornando refratários à noradrenalina, e a gente tem que associar outras drogas. Lembrando que a nossa meta de pressão aqui, ó, acima de 65 milímetros de mercúrio, a dose inicial pode ser de 0,05 e a gente geralmente utiliza uma dose de 0,1 micrograma quilo minuto para começar, poderia aumentando gradativamente, e o foco nosso com a nora é basicamente melhora pressória. Uma coisa importante com a nora, que vocês têm que saber, principalmente no paciente que está séptico, é aquele paciente que está séptico com acidose metabólica grave. O paciente que tem uma acidose, esse paciente ele responde mal aos meus vasopressores. Então, muitas vezes, esse paciente está refratário ao vasopressor porque ele está apresentando uma acidose. E corrigindo essa acidose, vocês vão ter um melhor controle pressórico do paciente, porque o efeito da minha medicação vai acontecer de melhor forma. Então, como eu falei, não existe uma dose máxima, pode ser utilizado em acesso venoso periférico, mas rapidamente precisamos providenciar um acesso venoso central para fazer infusões em maiores concentrações dessa droga. Quais são os efeitos adversos da minha noradrenalina? A noradrenalina, ela causa uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição pode causar até isquemia nos meus pacientes, certo? Principalmente periférica. Como eu vou ter aí um aumento da pós-carga, eu aumento um pouco o meu consumo miocárdico, podendo piorar as situações de coronariopatias. E ela, por ter um efeito inotrópico e cronotrópico, mesmo que pequeno, pode provocar taquiarritmias também, mas em menor frequência do que as outras drogas.
Existem outras diluições para a nossa adrenalina, aquela lá não é a única, é a mais utilizada, diluições mais concentradas, como, por exemplo, essas duas, com 160 microgramas por ml, e essa com 200 microgramas por ml. Mas o que a gente geralmente utiliza é essa diluição que eu mostrei aqui anteriormente para vocês, que são as nossas 4 ampolinhas de Nora em 234 de soro glicosado a 5%. Tá? Noradrenalina, como eu falei, é uma medicação muito utilizada no meu paciente que se encontra em choque séptico, né? Lembrando aí o conceito de choque séptico, é aquele paciente que está refratário à expansão volêmica. Geralmente a gente indica aí uma expansão de 30 ml por quilo na minha primeira hora, e aí a gente espera uma melhora pressórica, como também uma queda do meu lactato em pelo menos 50%. Quando isso não acontece, significa que o paciente se encontra chocado e vai precisar entrar com aminas, certo? Quanto mais chocado, maior a necessidade de aminas para esse paciente associado aí à reposição volêmica. No meu paciente que se encontra chocado, já atingiu doses de Nora de 0,25 microgramas quilo minuto no meu choque séptico, eu preciso associar o meu corticoide, porque sabe-se, né, que muitos desses pacientes eles evoluem com insuficiência adrenal. E aí a insuficiência adrenal também favorece a hipotensão e a refratariedade, uma resistência maior aos meus vasopressores. Se eu atingir doses de Nora maiores do que 0,5 microgramas quilo minuto, tem locais que falam 0,25 também, eu preciso associar outro vasopressor. Esse vasopressor é a nossa vasopressão, que, como eu falei anteriormente para vocês, ele é um vasoconstritor puro. Tá? Uma coisa importante dessas drogas, todas elas que a gente vai falar aqui, essas drogas vasoativas, é que elas se encontram estável por 24 horas, desde que protegidas, tá? Passou de 24 horas, ou seja, esse paciente está usando aquela medicação por mais de 24 horas, e às vezes ele não está respondendo bem como você gostaria, você tem que pensar na possibilidade do efeito dessa droga ter passado, e tem que trocar aquela solução. Então, é uma coisa que às vezes a gente pode deixar passar despercebido no nosso plantão, tá? Então, cuidado, o paciente começa a ter quedas abruptas de pressão e estava estável naquela dose de droga vasoativa, pense na possibilidade dessa droga ter perdido o seu efeito, a necessidade de trocar o esquema, principalmente quando infusões reduzidas, tá? Vamos falar agora sobre a adrenalina. A adrenalina também um potente vasoconstritor, atua aí nos meus receptores alfa-1, tem também efeito inotrópico, em menor quantidade, e um grande efeito cronotrópico, né? Vocês sabem que a adrenalina é uma droga muito utilizada onde? Nas nossas bradiarritmias sintomáticas. Como também é uma droga muito utilizada no meu choque anafilático e também durante o contexto de uma parada cardiorrespiratória. Né? Então, essas são as principais indicações aqui da minha adrenalina, ou também chamada de epinefrina. Tá? A ampola dela é essa daqui, geralmente vem aí 1 miligrama por ml, tá? No caso da PCR, a gente faz ela pura, de 1 miligrama, e nos casos de choque anafilático e bradiarritmias, a gente precisa fazer uma diluição dessa medicação. Como é que é a diluição? Então, está aqui para vocês. A diluição da adrenalina, quando ela é feita em bomba de infusão, ela geralmente é dessa forma. Olha que fácil que fica. A gente dilui 6 ampolas em 94 ml de soro fisiológico a 0,9%, e cada ml hora da medicação vai corresponder a 1 micrograma minuto. Olha só que bacana. 1 ml hora de Nora, de adrenalina, perdão, corresponde a 1 micrograma por minuto. No caso das minhas bradiarritmias, como eu vou usar? 2 a 10 microgramas minuto. Ou seja, se tem 1 ml hora, é só eu colocar entre 2 a 10 ml hora na minha bomba de infusão. No choque anafilático, nos casos agudos, eu vou fazer intramuscular. Nos casos que estão ficando refratários à dose intramuscular, eu posso fazer na dose endovenosa também. E na PCR, por ritmos chocáveis e não chocáveis, eu vou usar a minha adrenalina de 1 miligrama pura, em bolos, com flush e elevação do membro por 10 a 15 segundos, tá? A cada 3 a 5 minutos, geralmente nos ritmos chocáveis após o segundo choque, e nos ritmos não chocáveis já no primeiro ciclo de RCP.
Bacana? Então, essa droga é uma droga importantíssima, veja só como é que a gente utiliza ela, né? Tanto nas nossas bradiarritmias, na nossa PCR e no choque anafilático, que são condições comuns de aparecer para vocês lá no plantão de sala vermelha, e vocês têm que dominar o uso dessa medicação. Quais são os efeitos adversos da minha adrenalina? Ela pode causar aí também taquiarritmias. Ela tem um efeito de aumento de lactato, causando hiperlactatemia. Queda de potássio, por jogar o potássio para dentro da célula, ela não atua no beta-receptor, então ela pode jogar no potássio para dentro da célula, e também causa vasoconstrição cutânea sistêmica, tá? Por isso que eu sempre falo com meus alunos para tomar muito cuidado na infusão da noradrenalina, da adrenalina, principalmente na PCR, quando eles não fazem o bolus com flush de elevação do membro, porque essa droga ela fica retida lá no braço do paciente, pode causar até isquemia, necrose e necessidade de amputação do membro desses pacientes. Então, faça o uso da medicação da forma adequada. Tem que ser feito por acesso central, descartado após 24 horas, assim como a nora, e tem que ser armazenado em recipientes resistentes à luz, tá? Fotossensíveis. Falando agora da nossa dopamina, a nossa dopamina, ela tem aí uma ação dopaminérgica e a sua ação vai depender da sua dose, tá? Então, vejam só como ela muda os receptores aí a depender da dose. Inicialmente, ela tem ação dopaminérgica de 1 a 5 microgramas por minuto, que não é mais utilizado. A gente não tem mais interesse nessa dose aqui, tá? Porque não trouxe benefício lá na emergência para a gente, e ela trouxe aumento aqui das arritmias nos nossos pacientes, tá? E aumento de complicações. Então, essa dose não é mais utilizada. Já essa dose aqui, de 5 a 10 microgramas por minuto, é a mais utilizada. Por quê, Rafa? Porque, ó, efeito beta-1. Se tem efeito beta-1, ela vai fazer o quê? Aumento de frequência cardíaca. E aí é exatamente na indicação da dopa, que é nas bradiarritmias sintomáticas, assim como a epinefrina. Atualmente, gravem isso, a dopa ela só é utilizada na minha brade sintomática, não mais utilizada em outras situações. E aí, quando eu quero ter um efeito cronotrópico mais um efeito vasopressor, eu aumento um pouco a sua dose, entre 10 a 20 microgramas quilo minuto, para ter um efeito vasopressor e um efeito cronotrópico da minha dopamina. Ela vai aumentar a minha pressão e ela vai aumentar também a minha frequência cardíaca. Então, lembrem, as doses utilizadas geralmente são de 5 a 10 ou de 10 a 20, certo? E aí, como é que fica a posologia, a diluição da minha dopamina? Uma forma de diluir a dopamina é essa daqui, ó. 5 ampolas em 200 ml de soro glicosado, tá? Com essa diluição, você consegue aí atingir essa posologia aqui de 5 a 20 microgramas quilo minuto. E agora um macete fácil para vocês aí, para poder atingir aí essa posologia. Se eu quiser aumentar a dose da minha dopamina, eu vou aumentando de 3 em 3 ml hora e posso começar com a dose inicial de 3 ml hora para cada 10 quilos. Então, se eu tenho um paciente que pesa 70 quilos, 7 vezes 3, 21. Vou começar com 21 ml hora, sabendo que nessa dose eu vou estar com uma posologia de 5 microgramas quilo minuto. Então, é só multiplicar por 3 com essa diluição aqui que você consegue atingir a sua posologia ideal, tá? Deixa eu provar aqui para vocês, olha só. Vejam só essa tabelinha aqui tirada lá do meu whitebook. Ó, 70 quilos, dose de 5 microgramas quilo minuto, 21 ml hora. Ah, não, Rafa, meu paciente pesa 100 quilos. 100 quilos, 5 microgramas por minuto, 10 vezes 3, 30 ml hora. Ah, eu quero passar para 10 microgramas por quilo minuto, é só dobrar. Ah, não, eu quero passar para 15. Só aumentar mais 30. Ou seja, é uma regra de 3 aqui. A cada aumento de 3 ml hora, você vai ter um aumento aí necessário aí de 5 microgramas quilo minuto na velocidade de infusão do seu paciente. Tá? Então, isso aqui facilita para pelo menos vocês iniciarem o tratamento, não tendo que fazer aquele cálculo que antigamente
eu até ensinava no ACLS, né? Dose vezes peso dividido por 16,6. Fazer essa constante lá na hora do vamos ver, não dá. Aqui não, ficou fácil. O paciente pesa 60 quilos. 6 vezes 3, 18. Ó, 60 quilos, 18 ml hora, numa posologia de 5 microgramas quilo minuto. Viu? Como é que fica tranquilo? Deu para entender aqui? Isso aqui é para vocês começarem lá na hora do bicho que está pegando, quando não dá tempo de fazer o cálculo. Então, lembrem aqui dessa diluição. Então, o que vocês têm que gravar? Essa diluição aqui, ó. 5 ampolas em 200 de soro glicosado. Gravou isso aqui, faz a regra de 3 ml para cada 10 quilos, que aí está resolvido. Legal? Vasopressina. O que falar da vasopressina? Vasopressina é a nossa droga de resgate, a carta na manga. Ela vai ter uma ação aí de aumento da pressão arterial média e também tem uma ação aí de retenção hídrica nos nossos pacientes. Então, esse é o benefício da nossa vasopressina. Principalmente aqui, ó, no meu choque refratário. O paciente está com choque cardiogênico, choque séptico e está refratário a quem? Refratário a que a gente mais usa, a nora. Cheguei em dose lá de 0,5 micrograma quilo minuto de nora, eu preciso entrar com a minha vasopressina. Nos pacientes que têm hemorragia digestiva, hipertensão portal, que é uma situação mais atípica, certo? Você pode utilizar também a vasopressina como primeira escolha, tá? Como eu vou diluir, a minha vasopressina é uma ampolinha em 100 ml de soro. E aí eu vou ter aqui a dose inicial de 3 a 12 ml hora. Com uma ampola em 100 ml de soro, eu começando a 3 ml hora, eu vou começar a 0,01 unidade minuto. O que é o bacana da vasopressina? Não tem peso, né? Não tem muito perigo de ficar fazendo cálculo. Entre 3 e 12, eu sei que eu estou lá na minha posologia ideal da vasopressina, tá? Comecei com 3, 0,01 unidade minuto. 12, cheguei na minha dose máxima, que é 0,04 unidade minuto, tá? Então, isso aqui fica fácil de gravar. Uma ampola em 100 de soro, começa a 3 ml hora, podendo chegar até 12 ml hora para atingir o efeito desejado da vasopressina, que é aumento da pressão arterial do meu paciente. Quais são os efeitos adversos? Pode causar vasoconstrição e isquemia, assim como os outros vasopressores, e causa principalmente vasoconstrição esplâncnica e de extremidades. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Dúvidas? Vamos lá, então. Dobutamina. Então, aqui estamos chegando aqui, nossa droga, que a gente usa muito nas situações de choque, né? Principalmente naqueles pacientes mal perfundidos. A minha dobutamina, ela vem aí nessa diluição aqui, ó, de 250 miligramas em 20 ml, tá? E aí ela vai ter uma ação beta-adrenérgica, né? Beta-adrenérgica, lembrem disso. E ela tem esse efeito inotrópico, cronotrópico e vasodilatador. Um efeito inotrópico potente, um efeito cronotrópico menor, mas lembre que podem aumentar a frequência cardíaca do paciente, e tem um efeito vasodilatador, atuando nos receptores beta-2. Muito cuidado com a dobuta, porque ela pode causar, por ter efeito vasodilatador, hipotensão. E aí muitos perguntam, Rafa, dobuta causa hipotensão e causa hipertensão? Sim. Isso depende muito o quê? Da minha volemia. Se meu paciente ele está hipovolêmico, a minha dobuta vai causar hipotensão. Se meu paciente está hipervolêmico, ela vai causar hipertensão. Então, é hiper, tá? Quando eu vou usar a dobuta? Na minha insuficiência cardíaca descompensada, perfil C. Lembrando, o perfil C é aquele paciente que está frio e aquele paciente que está úmido. Ou no perfil L, aquele paciente que está frio e está seco, né? Frio e seco. Perfil C já de cara. Claro que a gente tem que esperar o paciente ter uma pressão arterial média maior do que 65. Quando não acontece, a gente vai associar uma droga chamada de
adrenalina, né, que vocês já viram. Quando o meu paciente está, no caso, no perfil L, que é frio e seco, eu posso iniciar com volume, que está seco. Porém, naqueles pacientes que não respondem a volume, ainda mais esses cardiopatas, que podem ficar com gestos rápidos, né? A gente faz lá cotas de 250 de soro, aí a gente entra com a dobuta, tá? Porque esse paciente está frio, né? Ele está mal perfundido, então ele precisa de melhora inotrópica nesses casos. E no choque cardiogênico, como eu falei, né? Como vou fazer a diluição da minha dobutamina? Diluição da dobuta é uma ampola, eu falei que a ampola tem 20 ml, em 230 ml de soro. Isso aqui é a diluição padrão. A minha diluição concentrada é 4 vezes. Se eu estou usando 4 ampolas, eu estou usando 80, então eu vou diluir em 170. Na minha diluição padrão, eu tenho 1 miligrama por ml. Na minha diluição concentrada, eu tenho 4 vezes 4 miligramas por ml. Qual é a dose que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a dose de 2,5 micrograma quilo minuto, pode chegar até 20. Às vezes eu faço treinamento de simulação com os alunos, muitas às vezes por pressa, já começa com a dose de 10 microgramas quilo minuto. Cuidado, olha só o que eu falei da dobuta. A dobuta, ela pode causar aumento de frequência cardíaca, ela tem risco também de causar arritmias. Então, a gente começa, principalmente naqueles pacientes idosos frágeis, com uma dose menor, de 2,5. E aí a gente vai aumentando gradativamente. Tanto que essa dose de 12,5 não é nenhuma dose terapêutica, é uma dose de teste para ver se o paciente tolera. A dose terapêutica começa com 5 microgramas quilo minuto. E aí eu vou aumentando gradativamente. Até quando? Até atingir a perfusão adequada. Essas drogas inotrópicas, a gente tenta utilizá-las no mínimo de dose possível até eu atingir a minha perfusão adequada. O tempo de enchimento capilar melhorar, nível de consciência, débito urinário, porque quanto maior a dose, maior os efeitos colaterais. Na diluição padrão, ó, macete aqui para vocês, também é 3 ml por cada 10 quilos. Olha que legal. Então, meu paciente tem 60 quilos. 6 vezes 3, 18. Vou começar com dobutas 18 ml, tá? Meu paciente tem 100 quilos. Vou começar aí 10 vezes 3, 30 ml hora. Bacana? Já na minha dose concentrada, o macete é 0,7. 0,7 ml para cada 10 quilos. 60 quilos, 0,7 vezes 6, 42, tá? Então, vou começar lá para o meu paciente, né? 4,2 ml hora, certo? E assim por diante. Muita atenção com a dobutamina naquele paciente que usa inotrópico, beta-bloqueador. Por quê? Eu falei com vocês que ela atua nos receptores beta-adrenérgicos, certo? Se ela atua no beta-adrenérgico, seu beta-bloqueio, o efeito dela vai ser diminuído. Então, pacientes que estão em uso de altas doses de beta-bloqueadores, o efeito da minha dobutamina, ela vai ser menor, de forma que a gente tente utilizar outras drogas inotrópicas que não atuam sobre os receptores beta. Porém, muitas vezes lá na emergência, vocês não têm essas drogas disponíveis, como a milrinona e o levosimendan. E aí, o que eu faço? Você vai ter que entrar com doses maiores de dobutamina, né? Então, o paciente que está usando beta-bloqueador precisa de doses maiores. Algumas vezes tendo que chegar até a dose máxima aí de 20 microgramas quilo minuto, tá? Mas cuidado, porque às vezes o seu paciente não está melhorando a perfusão, porque ele está lá com dose alta de metoprolol, carvedilol, bisoprolol, e aí você está aumentando a dose de dobuta e está esquecendo de fazer o ajuste da dose do beta-bloqueador. Aí, então, a pergunta aqui de um dos alunos. Pacientes que evoluem com arritmias, logo após o início da dobuta, eu nunca vou poder usar? Eu suspendo, resolvo a arritmia e retorno após? Já presenciei algumas vezes. Bacana. Então, é o seguinte, seu paciente começou com arritmia cardíaca com o uso da dobuta, você vai tentar reduzir a dose dela, tá? Você vai tentar usar uma dose que seja menos tóxica, né? Porque a dobuta a gente fala que ela causa uma coisa chamada de taquifilaxia. Se mesmo assim o seu paciente persistir na arritmia, aí você vai suspender a dobuta. Precisa de uma cabeça de pressão para iniciar a dobuta? Bacana. Precisa sim, tá? A gente precisa de ter uma pressão arterial média
acima de 65. Por quê, Luiz? Porque a dobuta, lembra que eu falei que ela pode causar hipertensão e hipotensão? E na emergência a gente sabe que a avaliação de volemia, que a relação, né, se está hipovolêmico, fica hipotenso, está hipervolêmico, fica hipertenso. É uma das coisas mais difíceis que tem. Tanto, né, que nos protocolos de ultrassom a gente está criando protocolos novos para falar sobre volemia, está criando lá o nosso Vexus, né, que avalia a questão volêmica pelo ultrassom point of care. Então, por precaução, para você iniciar com dobuta, o indicado é que a pressão arterial média esteja acima de 65, tá? Se a pressão arterial média não estiver acima de 65, o ideal é que você associe a ela quem? A nossa coringa aqui, que é a noradrenalina, tá? Então, respondendo as duas perguntas, se o meu paciente faz arritmia, reduz a dose e observa. Se o meu paciente tem uma pressão arterial média baixa, inicia nora. E aí, olha que legal, né, Luiz? Você começou a dobuta e a pressão arterial desse paciente começou a subir, a indicação, sabe o que é? É você aumentar a dobuta e tirar a nora. Se a pressão arterial começou a cair, aí você tem que aumentar a nora e manter a dose da dobuta. Que aí vai ser até uma prova para te dizer, ó, meu paciente está normovolêmico ou hipervolêmico, meu paciente está hipovolêmico, tá bom? É isso. Quais são os efeitos adversos da medobuta? Então, foi o que a gente falou aqui até agora. Ó, pode causar hipertensão ou hipotensão. Pode intensificar a isquemia, porque a dobuta não aumenta o inotropismo, então ela vai aumentar o consumo de O2. E ela vai provocar, ó, taquicardias e arritmias. Eu já vi, para quem perguntou aí de arritmias, pacientes fazendo taquicardia ventricular monomórfica com dobuta, sabe? Isso aí está muito associado a esse aqui, ó. Esse paciente tem aí uma DAC, uma coronariopatia, e ao aumentar a frequência cardíaca, você aumenta o consumo de oxigênio e acaba aumentando a zona de isquemia, induzindo arritmias. Então, muito cuidado, tá? Por isso, principalmente nesses pacientes idosos frágeis, eu sempre opto por iniciar com uma dose inicial de 2,5 microgramas quilo minuto. Depois, se meu paciente tolerar, eu vou aumentando essa dose até atingir o quê? A melhora da perfusão. Perfusão melhorou, eu não preciso aumentar mais a dose. Como é que eu olho a perfusão? Nível de consciência, enchimento capilar, diurese e assim por diante. Outras orientações a respeito da dobuta. Primeiro, sempre que possível, corrija a hipovolemia, porque seu paciente pode ter uma hipotensão grave, refratária, e usar sempre na menor dose necessária para alcançar o efeito desejado. Principalmente, ó, isquemia miocárdica. Então, é aquilo que eu falei. Começou a fazer arritmia, começou a fazer taquicardias, começou a ter sinais de doença isquêmica, significa que a dose está alta demais. E aí esse paciente não tolera aumentos de dose por conta principalmente de doença coronariana associada. Falando agora da milrinona. Milrinona é o nosso outro inotrópico, menos utilizado no cenário de emergência, por conta também de custo e disponibilidade. Macete 3 para cada 10 quilos dá quantos microgramas por minuto? É a dose inicial, de 2,5, tá? A dose inicial de 2,5. E aí, se você quiser passar para 5, 6 microgramas, 6 ml, perdão. Então, é isso aqui, ó. Então, com 3 ml para cada 10 quilos, eu estou aqui na minha dose de 2,5. Eu quero passar para 5, aí vai ser 6 ml para cada 10 quilos. Quero passar para 10, 9 ml para cada 10 quilos, tá? 10 não, 7,5. Tá? A cada aumento de 2,5, eu preciso aumentar 3 no meu cálculo. Falando então da milrinona. Então, a milrinona é um outro inotrópico que vai atuar aqui na minha fosfodiesterase 3. Entendo que, como ela atua em receptores diferentes, ela não vai sofrer efeito do beta-bloqueador. Tem efeito inotrópico, tem efeito cronotrópico e tem efeito vasodilatador. E olha só que legal, ela causa vasodilatação sistêmica e pulmonar.
Gravem isso, causa vasodilatação pulmonar. E ela é indicada principalmente, na insuficiência cardíaca descompensada perfil C, em pacientes em uso de beta-bloqueador, e no paciente que tem hipertensão arterial pulmonar, tá? Choque cardiogênico com hipertensão arterial pulmonar, porque além de trazer um benefício inotrópico, vai trazer uma vasodilatação, diminuindo aí a sobrecarga pressórica da hipertensão pulmonar. Como é que eu vou fazer? A dose é de uma ampola aí, 80 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Soro glicosado, geralmente. Tá? E a dose dela é 0,365 a 0,75 microgramas quilo minuto endovenoso. Não tem macete, porque a gente usa muito pouco de emergência. É bom vocês saberem, né? Que é um macete. 1 ml hora a cada 10 quilos. A gente usa pouco, então, assim, não tem muita preocupação com esse macete, não. Então, quero utilizar aqui 0,375 micrograma quilo minuto, eu vou então 1 ml hora a cada 10 quilos. Então, para começar, tá? 70 quilos, eu vou usar a 7 ml hora. E assim por diante. Milrinona. Quais são os efeitos adversos? Taquicardia e hipotensão. Então, espera que eu passei. Quais são as orientações necessárias? Ela pode ser mais efetiva que a dobutamina em pacientes em beta-bloqueadores, em uso de beta-bloqueador, tá? Levosimendan. A minha levosimendan, dentre os inotrópicos, é a melhor dos inotrópicos. Ela tem uma ação nos canais de cálcio, ela atua lá na minha parte mitocondrial do meu miócito. E ela tem um efeito inotrópico positivo e efeito vasodilatador também. E ela é indicada também nos casos de insuficiência cardíaca perfil C. O que é o diferencial do meu levosimendan? O diferencial é que ela tem uma meia-vida de até 7 dias. Então, infundir uma dose dela, que é feita em 24 horas, pode durar 7 dias. Olha que bacana. E faz com que você consiga otimizar o tratamento desses pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, de forma que você não precise ficar fazendo ajuste dessa droga. Você faz uma dose de ataque, depois uma dose de manutenção, e o seu paciente você consegue otimizar ele durante esses 7 dias. Então, é uma ótima forma de deshospitalizar o seu paciente, tá? Porque você consegue manter ele bem perfundido e otimizar os remédios dele de longo prazo, facilitando aí a deshospitalização. Qual que é o problema da levosimendan? É muito caro, tá? Muito caro, eu digo, custa cada ampola de 3 a 7 mil reais. Como eu vou diluir? Vou diluir aqui a minha levosimendan, uma ampolinha, pode ser de 1 a 2, em 240 ml de soro glicosado, e vai ficar na concentração de 0,1 miligrama por ml. Faço uma dose de ataque de 6 a 12, e uma dose de manutenção de 0,05 a 0,2 micrograma quilo minuto. Tá? E olha que legal, não aumenta o consumo de O2. Se não aumenta o consumo de O2, tem menor chance de causar o quê? DAC ou angina. Menor chance de causar arritmia, menor chance de causar consumo miocárdico, tá? E é muito eficaz em pacientes mesmo em uso de beta-bloqueador, porque atua lá no canal de cálcio, não atua nos receptores beta. Então, é uma ótima droga, excelente, tem uma duração, assim, impressionante, 7 dias aí, né? Porém, o preço ainda torna ela pouco acessível. Utilizei poucas vezes na minha vida, porque realmente a questão financeira afeta muito, mas sempre que possível, se vocês tiverem grandes censos, pacientes com insuficiência cardíaca perfil C, principalmente aqueles pacientes de difícil desmame da dobuta, ou que você quer pensar em deshospitalização precoce, a levosimendan na IC perfil C é a melhor droga. Quais são os meus efeitos adversos? Pode causar arritmias em menor quantidade, pode causar hipotensão e cefaleia. É uma estratégia de deshospitalização e é uma medicação com custos elevados, problemas da levosimendan. Vamos para finalizar agora falando aqui dos nossos vasodilatadores, começando com a minha nitroglicerina, nosso famoso aí querido Tridil, né? O nosso Tridil, ele vai ter uma ação vasodilatadora,
tanto venosa quanto coronariana. Lembrar que o tridil não vasodilata a artéria, ela, através da liberação de óxido nítrico na veia, vai causar vasodilatação venosa e ela tem um efeito vasodilatador coronariano. Quando eu vou indicar? Na insuficiência cardíaca congestiva, quando eu estou com um paciente com IC congestiva e uma pressão arterial média normal, boa. E lembra que ela causa queda de pressão. Infarto agudo do miocárdio, quando principalmente eu estou com um paciente com dor, com angina, mais uma pressão arterial elevada. É uma ótima indicação aqui da minha nitroglicerina. Por quê? Ela causa vasodilatação coronariana. Além de baixar a pressão, ela vai diminuir a angina do meu paciente. Então, é excelente medicação. Edema agudo de pulmão hipertensivo, causa vasodilatação, causa queda pressórica e controle da pressão arterial. É claro que, diante das emergências hipertensivas, ela não é a primeira escolha, tá? O Nipride é a primeira escolha, mas nessas situações em que eu tenho um paciente com coronariopatia, eu prefiro, sempre que possível, utilizar o Tridil. Por quê? O Nipride, diferentemente do Tridil, não causa vasodilatação, ele causa roubo de fluxo para as coronárias sadias, levando a isquemia nas coronárias doentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o Nipride nessas situações de pacientes, principalmente síndrome coronariana aguda. Lembrar, né, que o edema agudo de pulmão está geralmente associado a causas cardiovasculares. Como eu vou diluir o meu Tridil? Eu vou diluir uma ampolinha em 240 ml de soro glicosado. A solução vai ficar com 200 microgramas por ml, tá? E aí eu posso começar com 5 microgramas por minuto, chegando até 200. Macetezinho aqui é de 5 a 60 ml hora, tá? Comece com 5, chegando até 60 ml hora para o meu paciente. Chegou em 60 ml hora, estou na minha dose máxima de Tridil, tá? Vou aumentando até quando? Até ter controle da pressão e, nos casos anginosos, até ter controle da angina, certo? Sempre monitorizar a frequência cardíaca e a pressão. Como ela causa vasodilatação, ela causa aumento da frequência cardíaca, tá? Rebote. Então, esses pacientes podem fazer taquicardia pela vasodilatação, uma forma compensatória do coração devido a essa vasodilatação. O meu Nipride, ou nitroprusiato, ele é uma droga excelente que causa vasodilatação periférica e também arterial, venosa e arterial. Qual que é o problema? Ele é potente demais, ele é muito forte, né, o nosso Nipride, o nitroprusiato de sódio, e muitas vezes ele pode causar quedas abruptas da pressão arterial. Por isso, muito cuidado. Quando você utiliza o Nipride, o ideal é que você tenha uma monitorização invasiva, que a gente chama de pressão intra-arterial, ou PIA, porque em 30 segundos ele pode despencar com a pressão arterial do paciente. Por isso que nas emergências hipertensivas ela é a droga indicada. Mas lembrando que nas emergências hipertensivas a gente baixa 25% do valor em uma hora. Quando lá a nossa dissecção aguda de aorta, que a gente tem que ter pressões arteriais abaixo de 120 milímetros de mercúrio em 20 minutos, nas outras situações a queda tem que ser gradual, porque se você causa uma queda pressórica abrupta, você causa fluxo cerebral, baixo fluxo coronariano, tá? Então, cuidado, porque, ó, problema, roubo de fluxo coronariano. Quando ela é mais indicado? Nas minhas emergências hipertensivas e na minha dissecção aguda de aorta, nesses pacientes, o ideal, eu sempre bato nessa tecla, manter ele muito utilizado, porque a droga, em vez de virar um ajudante, pode virar um problema para você, tá? Ter uma PIA para esses pacientes. Eu vejo muito, às vezes, o pessoal utilizando o Nipride sem uma pressão intra-arterial e muitas vezes tendo quedas abruptas de pressão. Principalmente aquele plantãozinho noturno, ninguém está olhando o paciente, aí tem uma queda súbita de pressão e quando vai ver está em parada cardíaca. Tá? Muito cuidado com o Nipride. É claro que nas situações em que você está usando lá o Tridil, está com altas doses de Tridil e o paciente não responde, aí não tem jeito, você vai usar o Nipride. Como eu vou diluir? A minha diluição do meu Nipride vai ser 2 ml em 248 ml de soro de glicosato, ficando também na posologia de 200 microgramas por ml. E aí eu vou começar com uma dose de 0,25 a 1,5 micrograma quilo minuto, chegando até a dose máxima de 8 micrograma quilo minuto, tá? Lembrar que o nitroprusiato produz cianeto.
O uso prolongado do niprid pode causar intoxicação por cianeto. E lembrar que até os pacientes com uso há pouco tempo, agudo, se a dose for muito alta, dose acima de 10 microgramas quilo minuto, você pode ter toxicidade em menos de uma hora. Tá? Então, muito cuidado. Se o paciente começar a apresentar rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, pense na possibilidade de intoxicação por cianeto. É isso, pessoal. Foi uma aula rápida, aí, 50 minutos, para falar a respeito aí das nossas principais drogas vasoativas. Falamos aí desde noradrenalina, adrenalina, dopamina, falamos também dos vasodilatadores, nitroprusiato, nitroglicerina, falamos também dos inotrópicos. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aula breve. Eu vou criar o PDF aqui dessa aula, os cards para vocês terem com vocês aí. E é um tema que é essencial para vocês no dia a dia de emergência. Não dominar essas drogas vasoativas pode ser um sério problema para vocês aí no futuro. Certo? Espero que tenham gostado. Obrigado aí para quem participou, ficou até o final. E vejo vocês aí numa próxima aula. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.